Bom, agora, em relação a regras, a novas regras que efetivamente implicam uma obrigação adicional, né? E isso permeou muito a discussão sobre uma obrigação adicional sempre associada a um custo. Usualmente, sim, está associada a um custo. Usualmente, também está associada à mitigação de um risco, né? É uma combinação importante do ponto de vista regulatório, né? Imposição de custos visando aí a mitigação de riscos. Bom, então, vou falar agora de obrigações em relação às quais as companhias terão esse prazo relativamente longo de adaptação. Então, a composição do Conselho de Administração. Bom, a caracterização de independentes, então, assim, com base na definição, ou, enfim, melhor dizendo, nas novas disposições sobre conselheiros independentes que constam aí na versão do regulamento que foi divulgado ontem, as companhias vão precisar fazer uma reflexão, né? O próprio membro que é independente vai ter que refletir a respeito da independência dele. E um item que me parece importante, não obstante talvez não exista, eu ouvi dizer no passado que isso existia, aquele membro, por exemplo, do conselho, que ele tem um voto vinculado por conta do acordo de acionistas, ele agora, se implicitamente ele não poderia ser independente, hoje, explicitamente pelo regulamento, ele não pode ser considerado independente. Então, se havia dúvida sobre essa pessoa, fato é que hoje o regulamento traz de forma explícita essa presunção de que ele não é independente. Então, as companhias vão ter que fazer aí uma avaliação de quem é que efetivamente ocupa cargo de conselheiro independente, elas terão esse prazo. E aí, além desses procedimentos em relação à independência, existe a necessidade de observância da manifestação dos membros do CA em relação à independência, em relação à aderência de cada candidato a administrador, à política de indicação. Então, existe aí pelo novo regulamento, existe um conjunto de regras aplicáveis à composição da administração, né, do conselho e da administração em geral. Em relação à composição do conselho, a gente vai ter duas situações. A gente tem a situação do mandato de companhias que prevêem em seu estatuto um mandato de 2 anos, e esse mandato de 2 anos, dependendo de quando os membros foram eleitos, ele vai se encerrar em 2020. Bom, então, na AGO de 2020, a companhia já vai ter que tomar as providências para atender o regulamento, porque, caso contrário, na AGO de 2021, ela estará descumprindo o prazo. Então, as empresas que têm esse prazo de mandato que vence em 2020 vão ter que se preocupar com um pouco mais de antecedência. E a gente tem a situação das companhias que têm mandatos de 1 ou 2 anos, cujos membros do CA foram eleitos, mas o mandato só vai se encerrar em 2021, que é exatamente a data final para que a companhia atenda a essa nova regra relacionada à composição do conselho. Então, a gente alertou isso no ofício sobre essa diferença e esse prazo que vence no meio, né, que não é em 2021, que é em 2020 ou 2022. Então, as companhias vão precisar se atentar a essa, digamos, intercorrência no meio do mandato. A avaliação da administração, incluindo os membros do conselho, os comitês de assessoramento ao conselho e a diretoria executiva. Essa divulgação do processo da avaliação, o regulamento não exige a divulgação de resultados da avaliação, mas do processo. Como é o processo de avaliação? Ele é a contratação de uma consultoria externa, é uma autoavaliação, é uma avaliação 360 graus, enfim. É uma forma, divulgar o processo de avaliação. Esse processo de avaliação ele vai constar no formulário de referência, essa informação, relativo ao exercício, é o formulário divulgado em 2021. Então, considerando, né, via de regra, aquelas companhias que têm um exercício que encerra no dia 31 de dezembro, as companhias serão até 31 de maio de 2021 para apresentar esse formulário de referência com a informação sobre a avaliação.
Bom, regras relacionadas à fiscalização e controle, que, na nossa opinião, e por conta de toda a discussão no âmbito das audiências públicas e da audiência restrita, claramente nos parece uma obrigação que efetivamente pode consumir um tempo maior, porque é algo que demanda uma alteração, em algumas companhias, até talvez estrutural. Então, o atendimento, é a instalação de um comitê de auditoria, se for estatutário, obviamente, observar a necessidade de se alterar o estatuto, e a divulgação no formulário de referência relativo ao exercício de 2020, ou seja, aquele formulário que vai ser divulgado dia 31 de maio de 2021, de todas as informações pertinentes ao atendimento do regulamento. Então, informações sobre auditoria interna e compliance. Bom, com relação a duas obrigações adicionais relacionadas ao comitê de auditoria. Caso ele seja estatutário, esse comitê ele deverá divulgar um relatório resumido, até no máximo a divulgação das DFs relativas ao exercício de 2021. Então, as companhias que optarem por um comitê de auditoria estatutário terão até a data da AGO de 2021 para alterar o estatuto prevendo esse comitê, instalar esse comitê, e esse comitê vai elaborar um relatório resumido que ele vai divulgar será divulgado no máximo até 2022, juntamente com as informações de resultado do exercício de 2021. Então, essas companhias, assim, a gente tem um prazo, um horizonte, digamos, considerável para esse comitê ser instalado, ele efetivamente atuar e elaborar esse relatório. Para as companhias que optem por um comitê não estatutário, há a obrigação de que exista um reporte das suas atividades ao Conselho de Administração. Esse comitê não estatutário, ele não vai precisar elaborar um relatório que será divulgado. É o CA que deverá divulgar numa ata de reunião de Conselho de Administração que naquela determinada reunião houve apreciação, houve a participação desse comitê e apreciação dos trabalhos desenvolvidos por esse comitê. Bom, e aí é um reporte trimestral, ou seja, no máximo na RCA que apreciar o ITR do primeiro trimestre de 2021. Então, este relatório, essa RCA que vai apreciar os trabalhos do Comitê de Auditoria Não Estatutário, essa RCA, essa ata já vai precisar ser divulgada quando da apreciação do ITR do primeiro trimestre em 2021. É um prazo inferior ao estatutário, porque o estatutário só vai se manifestar mais à frente num outro relatório. Bom, divulgação de documentos, que são os sedimentos, né, do Conselho de Administração, dos comitês e do Conselho Fiscal, caso instalado. O Código de Conduta, que hoje já é uma obrigação das companhias listadas no novo mercado, mas que o novo regulamento passou a contemplar um conteúdo mínimo. Então, esse código precisa ser adaptado, né, precisa atender às disposições do novo regulamento. Todas essas políticas, o regulamento ele traz um conteúdo mínimo das políticas de indicação, gerenciamento de riscos, transações com partes relacionadas e negociação de valores imobiliários. O regulamento não traz um conteúdo mínimo da política de remuneração. Então, as companhias vão ter que divulgar todas essas políticas e, com exceção da política de remuneração, observar o conteúdo mínimo disposto no regulamento. Importante também mencionar que essas políticas todas elas devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, então, portanto, as atas, né, as RCAs, né, as atas das reuniões dos Conselhos de Administração precisam ser divulgadas para dar conhecimento de que aquelas políticas foram efetivamente aprovadas pelo órgão. Essa última informação, essa última obrigação que está no artigo 66, ela é uma obrigação já existente hoje, com uma redação um pouco diferente no regulamento em vigor. Então, todas as informações e documentos que precisam ser divulgados pela companhia em decorrência do regulamento do novo mercado, elas devem ser encaminhadas por meio do sistema ENET e elas precisam ser tornadas disponíveis no website de relações com investidores.
Hoje eu acho que não acontece mais, mas no passado, às vezes, a companhia divulgava uma informação no site, não mandava pelo Enet, ou às vezes fazia... O mais problemático é quando ela divulgava só no site e não mandava pelo Enet. Então, é algo que me parece importante, mas é algo que já é aplicável, já existe no regulamento atual. Bom, esse ofício ele foi divulgado ontem à noite. Como a Flávia mencionou, a gente... a minuta original foi elaborada pela Maiara, que tirou merecidas férias. Depois eu acabei revisando com o Luiz, que também está aqui, várias vezes, né? E aí, quando a gente terminou, eu falei para o Luiz e para a Flávia, eu falei, claramente a gente vai esquecer de alguma coisa. Então, assim, é importante, houve essa preocupação de se fazer esse evento para tentar traduzir um pouco. A gente tem a presença aqui da imprensa, que a gente tem uma expectativa que vai conseguir traduzir tudo isso com uma linguagem muito didática e vai nos ajudar mais ainda. Então, o que é importante? Obviamente, a gente entende que haverá necessidade de esclarecimentos adicionais. Aqui a gente estão disponíveis os telefones da área, o e-mail, e esse mesmo e-mail ele também vai poder ser utilizado para que as companhias encaminhem minutas de estatutos sociais para análise prévia, seja agora, né, assim, há um período grande, né, entre outubro e as AGOs de abril, a gente sabe que é um período tumultuado, complexo para as companhias, mas as que tiverem interesse, né? Ontem mesmo encontrei uma pessoa no congresso do IBGC que já falou que já quer mandar em breve a minuta para a gente aprovar, porque ela quer tirar isso da frente, deixar o estatuto e se preocupar com outros assuntos mais complexos para a AGO no ano que vem. Então, assim, é um forte estímulo, é um convite mesmo para que as companhias queiram simplificar os seus estatutos e alinhar os seus estatutos ao novo regulamento, aproveitem essa oportunidade. E aqui, a gente divulgou isso no ofício também, é um quadro, uma síntese, né, que a Mônica fez para a gente, que, na realidade, a ideia aqui é ter exatamente as obrigações vigentes a partir de janeiro de 2018, o prazo de adaptação para essas outras regras. Bom, eu agradeço aqui a presença de todos. A gente tem um tempo até considerável para perguntas e respostas. Posso fazer um comentário antes, enquanto vocês vão pensando aí? Assim, a Patrícia frisou várias vezes para algumas modificações, para algumas alterações mais estruturais, né, dentro da companhia. Foi pensado um prazo de adaptação. Em alguns casos, você tem aí até a AGO de 2021 para fazer esse movimento. Eu sei que isso é difícil para o brasileiro, mas não vamos deixar para a última hora. Então, a gente tentou trazer os prazos de maneira bastante didática. Vamos tentar nos antecipar. A gente entende, por exemplo, um prazo de digestão das regras dentro da companhia. Então, eu acho que você tem aí 2018 para processar isso dentro das companhias, mas eu acho que num cenário ideal, em 2019, as companhias já deviam estar fazendo movimento para se adaptar em definitivo. Porque, da mesma maneira que a gente falou do nosso ofício, que a gente sabe que ele não está 100% perfeito e que vocês vão identificar outros casos e que a gente não contemplou no ofício, vocês vão ver que vão implementar dentro das companhias em 2019 e vai ter coisa para ajustar em 2020. Se você faz isso já no final, você não tem esse tempo adicional para corrigir potenciais falhas, potenciais ajustes que sejam necessários. Do nosso lado, além de estar totalmente à disposição de vocês aí ao longo desse período de implantação,
A gente tem intenção, ao longo de 2018, de promover alguns... Eu nem vou chamar de workshops, que eu acho que seria muito mais reuniões, né, de conversas com vocês. A gente vai trazer temas específicos, políticas. E a gente vai tentar ajudar vocês com algumas dicas, a gente vai juntar, compilar algumas políticas que a gente já vem estudando ao longo do tempo. A gente pretende fazer isso para alguns temas e vai encaminhar para vocês os convites para que vocês venham até nós. Muito provavelmente, ao longo de 2018, algumas companhias, alguns escritórios de advocacia já vão estar discutindo isso. Eu acho que vai ser uma chance de enriquecer bastante o debate. Mais uma vez, acho que o motivo da gente ter refletido sobre a próxima janela de ofertas, né, com protocolos ao longo de outubro e com uma potencial liquidação ali até fevereiro, quando a gente refletiu para vamos botar essas companhias para dentro do estoque também, com um prazo de adaptação mais longo, é porque a gente quer que essas políticas, esses novos documentos, eles sejam de fato refletidos dentro da companhia e adequados para a estrutura e tipo de cada companhia. Então, eu acho que essas interações, sejam individuais, sejam quando a gente buscar, né, conversar com vocês de maneira coletiva, vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Se vocês tiverem ideias de temas específicos que a gente pode trazer para essa discussão mais coletiva, também encaminhem para a gente, tá? Com relação ao mailing, se vocês tiverem com alguma dificuldade, quiserem atualizar algum dado com a gente, por favor, também podem utilizar o mesmo canal, tá bem? Obrigada. Vamos abrir para perguntas, se houver, por favor. Eu tenho várias perguntas, porque eu já tenho 3 companhias já em andamento com atualização, conforme o novo regulamento. A primeira delas é a sujeição do compliance sobre atividades operacionais e financeiras. Várias companhias têm o compliance embaixo do CEO, que é um diretor, apesar de não ter uma função operacional, mas sim institucional. Vocês têm o mesmo entendimento? O CEO não é uma atividade operacional e o compliance poderia ficar embaixo dele? Ele se reporta ao CEO, certo? Sim. Sem problemas. Tá. Posso... Não pode ser... assim, se acumulasse... Se o CEO acumulasse essa função, aí seria um problema. Mas ele ter um reporte, né, ao CEO não há problema. Posso já aproveitar aqui? Na parte do free float, desenquadramento. Imagina, por exemplo, eu tenho uma OPA que não é o valor econômico, uma OPA voluntária, e eu desenquadrei, de alguma forma, o free float. Eu não estou dentro, eu estou fora dessa regra dos 18 meses, certo? É que, na realidade, o novo regulamento agora prevê que, na hipótese da realização de uma oferta pública voluntária pelo acionista controlador, o preço vai ter que ser o preço justo. Ele até vai... Existe esse prazo de recomposição, que não seria de 6 meses, a gente está prevendo 18 meses. Eu estou tentando encontrar aqui. É o artigo 11... Oh, meu Deus. Artigo 11, não estou encontrando... artigo 11, inciso 3º. Tá? Na realidade, essa OPA ela vai precisar ser realizada a preço justo, e aí, uma vez que ele realiza essa OPA, mesmo que haja o desenquadramento do free float, ele terá 18 meses para recompor. Tá? O que não vai poder acontecer é uma OPA a qualquer preço para enxugar a liquidez, e depois ele tem 18 meses, porque aí, no final, ele quer fazer uma OPA de saída com a liquidez que sobrou. Então, tem essa combinação, mas o prazo de 18 meses é aplicável. Que não é algo que foge muito já do que tem que ser observado. É uma OPA formulada pelo controlador, pela própria regra da CVM, você tem que fazer um laudo, né? Sim. Então, atendendo aquele preço disposto ali, vai ter os 18 meses. Obrigada. Bom, se não temos nada, vou chamar a Cristiana Pereira para fazer o encerramento para a gente.
Ainda tem chance de perguntar, mesmo depois de encerrar. Era isso que eu ia falar no encerramento. Assim, acho que peço desculpas que eu acabei me atrasando, mas a gente continua à disposição aí de vocês nesse período para ajudar. A gente sabe que é muita informação de uma vez. Sei que todo mundo já vem digerindo essas informações aí ao longo dos últimos meses, que a gente não foram poucos que a gente discutiu esse tema. Mas, na hora de fazer mesmo, isso, né, surgem as perguntas, surgem as dúvidas, questões mais pontuais, questões mais maiores, e continuamos aí à disposição. E eu queria pegar carona aqui na discussão do novo mercado também para lembrar vocês do voto à distância. Né, eu acho que várias companhias já usaram esse ano, até mais de uma vez, mas, para várias, o ano que vem vai ser a primeira vez. Então, a gente tem um calendário aí de eventos, a gente está divulgando à medida em que a gente vai fechando as datas. Então, eu peço para ficarem atentos, caso não vejam nenhuma data disponível. A gente está tentando fazer também fora de São Paulo, no Rio, no Sul, em Minas. Então, se vocês perceberem que não viram nenhuma data, não sentiram aí nenhuma movimentação nossa, nos procurem. Tá? Eu acho que é importante todo mundo se preparar aí para essa nova temporada. A gente acredita que o sistema é muito simples, tudo está muito claro, mas exige aí uma preparação. Então, por favor, fiquem atentos e se preparem. Também queria aproveitar para dizer que essa é a minha última participação oficial aqui, representando a Bolsa. Estou saindo da Bolsa, provavelmente, até o final desse ano, mas queria deixar todo o time de desenvolvimento, de relacionamento, está aqui, continua, o Thiago, a Alessandra, o Leonardo, a Mayra, não sei se tem mais alguém aqui, a Carla, todo mundo continua aí firme e forte, estamos apoiando vocês aí nesse processo, tanto do novo mercado quanto do voto. Bom dia, obrigada, gente. Obrigada.